Olá, amigos e amigas, aqui é princípio do Instagram, o primeiro canal que eu estou logando aqui para nossa conversa de todas as quartas-feiras às 19h30, né? Onde a gente vem aqui trazendo os mais variados temas. E de um tempo para cá a gente tem feito de forma simultânea com a minha conta aqui no TikTok também, que eu vou logar com ela agora aqui, ó. Eu ainda estou fazendo aquela sequência de conversas em perguntas e respostas. Muitas que eu não consigo responder no cotidiano aí do dia a dia do que eu procuro fazer, postando sempre um vídeo aqui nas minhas redes. Então eu separei aqui algumas questões, inclusive algumas delas, na verdade, duas delas já foram conversadas, até numa live praticamente voltada para o tema. Mas eu vou procurar aqui responder, são pessoas queridas que mandam questões e, querendo ou não, a gente vai colocando essas ideias e essas questões para circular. Eu vou começar aqui por uma questão que vira e mexe eu recebo ela, tá? E estaremos procurando respondê-la à luz do Evangelho de Cristo Jesus, tá? E eu vou começar aqui respondendo. Essa questão eu recebo com muita frequência, eu já tenho 2 vídeos gravados explicando essa situação e recentemente eu recebi novamente essa pergunta. Você é pastor? Foi simples assim. E eu vou novamente responder. Eu não sou um pastor que tenha sido formalmente consagrado em nenhuma instituição religiosa, ok? Eu já tive uma experiência de quase 20 anos dentro da igreja evangélica, na denominação Batista Renovada. Ali, inclusive, eu tive diversas cargos e funções junto a adolescentes, junto a jovens, junto ao departamento de evangelismo. E se eu conseguisse, se eu ainda continuasse trilhando nessa direção, certamente eu teria sido consagrado pastor, mas antes que isso pudesse se concretizar, aprove ao Espírito de Deus me propiciar uma experiência diferente, onde a sequência, o curso da minha espiritualidade, da minha relação com Deus, já não pôde ser viabilizada dentro da instituição, que como tal já não passou a representar a singularidade, a sinceridade e a amplitude daquilo que a minha consciência passou a se tornar sensível e a observar e a entender com relação à simplicidade do Evangelho de Cristo Jesus. Sendo assim, procurando viver e me entregar como um todo para as máximas implicações daquilo que eu estava crendo, entendendo e percebendo, então eu tomei a decisão de seguir com o meu caminho à margem da instituição denominada evangélica. Nem por isso eu deixei de ser evangélico, e hoje eu digo, hoje eu sou evangélico não porque eu pertença aos evangélicos, mas apenas porque eu tenho um compromisso de fé com os evangelhos. E entendendo a importância de se reunir,
eu me reúno com pessoas em encontros singelos, simples, cujo objetivo é refletirmos e comungarmos dons no espírito do Evangelho de Cristo Jesus, no entanto, sem nenhuma cobrança e sem criar toda uma estrutura que demande uma relação de dependência com os seus seguidores, no intuito de ter que desembolsar grandes somas para subsidiar uma grande estrutura, e com o passar do tempo, infelizmente, isso acaba se alienando e virando um fim em si mesmo. E a estrutura tem a necessidade de se autossustentar e acaba que ela passa a direcionar a dedicação, a oferta, tanto quanto o trabalho dos seus seguidores na direção da sua própria subsistência. E aí os pobres, os necessitados, os aflitos, em muitos aspectos, acabam ficando desassistidos. Não é por outra razão que a gente vai enxergando templos e catedrais cada vez mais suntuosos e a desigualdade social crescendo no nosso meio, com misérias e pobrezas extremas convivendo no perímetro dos nossos bairros, né? Então, por tudo aquilo que eu fui percebendo e a minha sensibilidade me incomodando, eu então fui procurando, obviamente que não de maneira perfeita, mas procurando me aproximar da melhor coerência possível, de aproximar a minha prática e a minha vivência do Evangelho com aquilo que eu entendia. E o melhor caminho que eu encontrei foi caminhando à margem dos evangélicos como instituição. E foi aqui, conversando com pessoas, atendendo pessoas e procurando compartilhar uma perspectiva do Evangelho e da graça de Deus, conforme aquilo que eu vivo e entendo, que então eu comecei aqui a ser tratado como pastor. Porque no imaginário das pessoas, uma pessoa que fale sobre Bíblia e que comunique a pessoas e cuidando de gente, em tese, essa é a primeira associação que eles fazem, né? Portanto, que assim seja para quem assim deseja me chamar. No grupo, por exemplo, que eu conduzo, eu ali sou mais conhecido como mentor, pelo fato de facilitar e de viver ali com eles exatamente uma mentoria no Evangelho de Cristo Jesus. Creio que, inclusive, essa palavra, hoje em dia, é a que mais se aproxima daquilo que um dia, lá no passado, já foi a função de pastor. Hoje, pastor, em função do desgaste histórico, de tantos escândalos, de tantos desvios, de tanta alienação de pessoas que arrogam para si esse título e vivem a antítese do que isso representa. Hoje, quando você fala em pastor, muita gente tem uma ideia completamente deturpada de quem você seja. Por isso, até que em muitos aspectos, eu particularmente prefiro não ser chamado de pastor. É que no dia a dia dos vídeos que eu gravo aqui, para ser mais objetivo, eu leio a questão do modo como ela me é enviada. E se a pessoa bota lá, bom dia, boa tarde, boa noite, pastor, é assim que eu leio. Mas a grande verdade é que se eu puder ser chamado apenas de Felipe, eu creio até que eu vou conseguir uma porta de entrada muito mais acessível para o coração e para o ouvido das pessoas. Embora, factualmente, eu esteja pastoreando. Mas, sinceramente, para mim, o que menos importa é o título.
Porque o que eu mais prezo é o benefício, é a concretização do objetivo, o alcance do alvo, e que é o quê? Ajudar, consolar, fortalecer, edificar pessoas pela via daquilo que eu vivo, aprendi, tenho aprendido por intermédio do Evangelho de Cristo Jesus. Simples assim. Então eu já estou aqui respondendo à primeira pergunta, que na verdade já me foi feita várias vezes, mas a gente vai respondendo até, se Deus quiser. Vamos lá. Eu vou ler aqui a segunda questão que me foi enviada, também embora já tendo respondido. Vamos conversar um pouquinho mais acerca disso. Homossexualismo não é errado, pecado ou algo assim? Por que usam o texto de Romanos 8, mas na verdade é Romanos 1, para dizer que um homem se deitar com outro homem é abominação a Deus? Em primeiro lugar, eu quero aqui refletir sobre o conceito de pecado. Pecado, ele vai ser sempre produto de uma deliberação da consciência. Sim, uma consciência que tenha em mente todas as variáveis, possibilidades e alternativas, e entendendo aquilo com o qual ela está lidando, percebendo, talvez não na totalidade, mas de uma certa forma, aonde existe o limite e a fronteira, mesmo assim a pessoa intencional e deliberadamente ultrapassa e transgride. Essa é uma concepção básica de pecado. Portanto, não podemos deixar de afirmar que para falarmos em pecado estamos também implicados no conceito de intenção e deliberação. Falar de homossexualidade hoje em dia é falarmos de uma condição da estrutura psicológica funcional do sujeito. Condição é algo que não implica deliberação e nem intenção. Inclusive, diga-se de passagem, existe muita sexualidade que é formada na fase da infância e até da adolescência pela via da interferência indevida de adultos supostamente heterossexuais que pleiteiam e advogam a causa da heteronormatividade, tanto quanto, muitas vezes, a da família tradicional. Mas, no oculto, vivenciam certas taras e dão vazão para a expressão da libido de maneira velada e perversa, interferindo no desenvolvimento psicossexual de crianças e adolescentes que, num dado momento, principalmente pós-puberdade, elas começam a experimentar a própria sexualidade de um modo diferente da normatividade sexual estabelecida, que é a heterossexualidade. Portanto, em boa parte dos casos, inclusive, você tem uma condição formada a partir de uma transgressão realizada independente da intenção e da deliberação da vítima.
formando, portanto, uma condição de reação que tudo o que se tem tentado fazer para discutir e refletir o tema é para que, no final das contas, uma sociedade ainda moralista e principalmente que se diga cristã não fique tacando pedra e crucificando quem, pela intenção e deliberação, não consegue sentir diferente. O que Paulo fala em Romanos capítulo 1, e aí aqui quem está assistindo e deseja sinceramente entender, eu convido para que você leia o capítulo 1 do livro de Romanos, o livro que Paulo manda para os romanos, principalmente a partir do verso 18. Capítulo 1, a partir do verso 18. E ali você vai perceber que Paulo, antes de chegar nos 2 versículos onde ele menciona a questão da sexualidade invertida como sendo uma expressão de perversão ou de algo inadequado, ele fala de uma progressão de deterioramento da consciência. Sim, essa progressão de deterioramento da consciência é em relação a pessoas que já não enxergam e não consideram nenhuma fronteira como sendo benéfica para a estruturação de um ser saudável. E nessa direção, violando todas essas fronteiras, essa pessoa desenvolve uma disposição doentia de mentalidade. Perceba que, depois de citar sobre a sexualidade, Paulo ele vai falando sobre inúmeros outros traços daquilo que sintomaticamente apontam para essa mentalidade adoecida. E aqui ele fala de caluniadores, ele fala de injustiça, ele fala de malícia, ele fala de avareza, que é o apego aos bens, ele fala de maldade, ele fala de inveja, que são as disputas baseadas em comparações, que gera no sujeito sempre uma competição, os difamadores, os aborrecidos de Deus, os insolentes. Percebam que Paulo aqui, ele não está trazendo um destaque para a homossexualidade como condição. Ele está aqui descrevendo uma mentalidade adoecida e fazendo a leitura demonstrativa dos seus diversos efeitos sintomáticos. Pelo amor de Deus, leiam o texto. Leiam o texto, parem de ficar se utilizando de interpretações que se tornaram predominantes na maioria e, portanto, validadas como um consenso entre os ouvintes, sem que você estabeleça um senso crítico pessoal sobre o texto que está aqui, inclusive no seu idioma. Você mesmo pode ler. Agora, leia o texto completo para você poder entender. Porque sem o devido contexto, você ficará refém de uma ênfase completamente desconectada com a mensagem que Paulo quis transmitir. Ora, homossexualidade, portanto, como condição, ela precisa ser vista com outros olhos. Porque eu particularmente conheço pessoas homossexuais que carregam prerrogativas de caráter completamente diferentes dessa que Paulo descreve aqui. São pessoas absolutamente humanas, equilibradas, bondosas, esforçadas na direção do bem, perfeitas? Claro que não, mas sensíveis
na direção de se auto-melhorar, se abrindo para poder se tratar e se conhecer. Sim, completamente afetuosas, gentis, delicadas, no sentido de empáticas, na sensibilidade de se colocarem no lugar do outro. Olha, em certas condições, vocês podem ter certeza, religiosos moralistas, que lá no reino dos céus, muitos homossexuais vos julgarão, porque naquilo em que foram condenados e sentenciados apenas pela sua diferença de funcionamento no âmbito sexual, em muito eles ultrapassaram aquilo que é o X da questão, pelo menos dentro do que foi deixado por Jesus. Em João, no capítulo 13, um mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros, assim como eu vos amei. Portanto, como que Jesus nos amou? Jesus nos amou ao estilo do que ele fala lá em João, no capítulo 8, quando ele diz: muita coisa eu teria a dizer a vosso respeito, mas eu vos tenho falado apenas aquilo que eu tenho ouvido da parte do meu Pai. E o que ele fala é apenas orientando, é apenas dando o caminho, mas não julgando, não condenando, não sentenciando, não interferindo no caminho do outro. Portanto, a condição, embora não pertencendo a um ideal bíblico, porque lá no Éden, no livro do Gênesis, no capítulo 1, não se pode negar que ali existe um ideal do que foi estabelecido do homem e mulher. Mas, sinceramente, eu mesmo sou um flagrante distorcido daquele ideal original lá no Éden. Antes de eu falar de qualquer outra distorção que existe, eu falo de mim mesmo e vivo dia após dia para me reaprumar no prumo do Evangelho. No prumo do Evangelho. Então, existem muitas distorções que foram acontecendo a partir do paradigma do ideal. Só que em cima disso os homens criaram uma moral. E a moral nada mais é do que o acordo entre a maioria. E no consenso formado sobre eles, no consenso formado por eles, eles então vão estabelecendo quem é, quem não é, quem pode, quem não pode, quem vai para o céu, quem vai para o inferno. E é essa arrogância que Jesus ele quebra com o martelo eterno do amor de Deus, sabe? Destronando toda a presunção e soberba, já a começar com João Batista, que dizia para os religiosos da época: vocês acham que pelo simples fato de serem filhos de Abraão, vocês estarão livres da ira? Deus pode fazer dessa pedra um filho de Abraão. É assim com os crentes heterossexuais, que pela sua própria condição se sentem mais iluminados do que os homossexuais. E eu geralmente repito a fala de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, quando ele, falando a um centurião romano, ele vira para o povo de Israel e diz: nem mesmo em Israel eu encontrei uma fé como essa. E naquele dia, muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Mas os filhos do reino ficarão de fora.
lá onde haverá choro e ranger de dentes. Por que Jesus fala assim acerca dos filhos do reino? Esses filhos do reino são aqueles que têm a presunção de serem os filhos do reino. São aqueles que, porque possuem a credencial da moral dos homens, porque possuem a reputação alinhada com aquilo que o consenso dos religiosos acha que eles deveriam ser, aquilo então insufla no sujeito uma presunção que, porque ele é heterossexual, frequentador de igreja, dizimista fiel e sempre decoroso em relação às palavras e às roupas e os usos e costumes que ele se utiliza, que então ele já está com uma das cadeiras garantidas na eternidade, sobretudo para julgar e diminuir quem pensa e caminha de modo diferente do dele. Essa presunção aí, Jesus dizia, cegos guias de cegos. Cegos guias de cegos. Quando os escribas e fariseus, numa fala de Jesus, lá em João, no capítulo 9, ele cura um cego de nascença e os presunçosos do reino de Deus, embevecidos pela certeza de sua superioridade espiritual em relação aos demais, querendo desqualificar o milagre que Jesus havia feito pelo simples fato de Jesus não ter ido no sinédrio para pedir autorização e a bênção deles para poder viver e falar sobre o amor de Deus para os homens. Então, ressentidos e invejosos, eles perseguem aquele a quem Jesus tinha efetuado o milagre da cura. E quando Jesus, conversando com esse rapaz, ele faz uma afirmação intrigante. Eu vim para dar vista aos cegos e tornar cegos aqueles que acham que enxergam. E aí lá no capítulo 9 de João, no versículo 40, alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Porque o que mata a gente na transgressão é a presunção que faz diferenciação de superioridade, sentenciando o caminho do outro para a morte e o nosso para a luz. Quando essa decisão não pertence a nenhum de nós, é graça, não vem de nós, é dom de Deus. Então por que essa presunção de definir baseado no que for, sobretudo em sexualidade? Portanto, se vocês até analisarem o próprio contexto em que Paulo fala sobre homossexualidade, não é nem sobre homossexualidade que ele fala. Em Romanos capítulo 1, ele fala de uma perversão da consciência, que se apaixona pela transgressão como modo de vida e vai extrapolando todas as fronteiras, e o resultado final é uma mentalidade adoecida, cuja expressão, para além da tal inversão da sexualidade, é uma série de desvios de caráter. Portanto, não podemos falar que Paulo, ali em Romanos 8, estava especificamente condenando a homossexualidade, porque, entendendo a mente de Paulo, olha, eu ainda poderia vos assegurar que se Paulo estivesse vivo aqui e ele conhecesse muito dos homossexuais que eu conheço,
ele diria para muito religioso: olha, toma cuidado, porque no dia do juízo ele te julgará. Porque você o condena por causa da sexualidade, mas nessa presunção você não se enxerga, ao estilo da denúncia que Jesus faz aqui em João 9. Porque dizeis que vós veem, nisso subsiste o vosso pecado. Portanto, pecado é sobretudo aquilo que degenera a gente, que corrói a gente, que deturpa a gente, que disfunciona a gente, e isso de modo progressivo. Não é por outra razão que para isso precisa da implicação, da intenção e da deliberação. E aí eu vejo muito homossexual melhorando enquanto humano e muito heterossexual religioso se degradando no caráter, se tornando a personificação distante daquilo que seja amor. Então, nessa direção, a gente faz aqui uma reflexão sobre o significado do que seja pecado, do que seja a própria homossexualidade e uma redefinição de ênfases e importâncias. Uma redefinição de ênfases e importâncias. Deixa eu ver aqui. Tem uma querida aqui que pergunta: depois, se puder, me fala sobre o que Paulo quis dizer com espinho na carne. Segundo aos Coríntios, no capítulo 12. Querida, os teólogos, eles se estapeiam, né, para responder essa questão. No entanto, até hoje não existe um consenso em relação ao que isso seja. Falam, inclusive, de uma possível homossexualidade, o que eu particularmente acho muito pouco provável. Hoje em dia, é tendencioso pensar isso sobre Paulo, principalmente, sobretudo, pelo modo como os religiosos interpretam Paulo, criando um Paulo tão draconiano, chauvinista, imperativo, inflexível, que até como um modo de humanizá-lo, existem essas especulações interpretativas de que ele pudesse ter sido um homossexual, principalmente pela sua decisão de não se relacionar afetivamente, ou seja, de viver o celibato. Mas isso por razões que ele mesmo explicita. Paulo, ele vive num momento e num sentimento, tanto quanto num entendimento de iminência do advento do reino de Deus, que era o entendimento que todos os apóstolos haviam abraçado e tinham entendido como sendo algo que ocorreria antes da partida deles para a eternidade. Então Paulo, tendo abraçado essa causa, ele entendia que se ele se casasse, né, e tanto também por outro lado, o ingresso do evangelho naquele mundo, no modo como estava estabelecido, era algo que provocava tanta reatividade negativa, de perseguição, de preconceitos e de toda sorte de perversão, expoliação, agressão e violência perpetrada contra os do caminho, os que advogavam essa fé. Então não era fácil, principalmente, você ser um defensor e um propagador das verdades do Evangelho. E para ele se envolver com uma mulher, inevitavelmente os seus inimigos
não porque ele semeasse inimizades, mas daqueles que gratuitamente enxergavam Paulo como uma ameaça, certamente cairiam em cima de quem quer que Paulo se envolvesse, como forma de retaliá-lo. Faziam assim com os amigos de Paulo, o que dirá com pessoas com quem Paulo se relacionasse afetivamente. Então, visando se poupar e poupar a pessoa com quem ele pudesse desfrutar, ele preferiu abrir mão dessa dimensão da vivência aqui nessa existência. Agora, acho pouco provável que esse espinho na carne de Paulo tenha a ver com qualquer homossexualidade. Acho que o próprio texto do capítulo 12 do livro de 2 Coríntios, ele sugere uma ideia. Porque quando Paulo fala sobre esse espinho na carne, que esbofeteava ele de dia e de noite, e por 3 vezes ele pediu a Deus que tirasse isso dele. E Deus diz: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, através do entendimento que Paulo teve dessa fala de Deus no seu coração, olha o que ele afirma: por isso eu me gloriarei nas minhas tribulações, porque é quando eu sou fraco que então eu sou forte, né? Me gloriarei nas minhas tribulações. É só você ler o livro de Atos e você vai ver como que eram essas perseguições, essas torturas, né? Essas agressividades direcionadas. Porque para pensar, uma pessoa com a inteligência de Paulo, com a sagacidade de Paulo, com a argúcia do entendimento, sensibilidade e compreensão, tendo, portanto, tanto a compartilhar e a falar acerca do que ele entendia e do que ele discernia do mundo espiritual e do Evangelho de Cristo Jesus, e aonde ele fosse, tinha um zebula, tinha uma pinimba, tinha uma perseguição, tinha um vedevú, né? E ele então precisava ser interrompido e era frequentemente interpelado por histórias complicadas, que quando não era ele que era agredido, eram amigos e pessoas queridas que o eram. Então esse era o grande desafio, né? O grande possível espinho na carne de Paulo, que era a impossibilidade de divulgar com plenitude, abertura e paz aquilo que ele entendia. E inclusive o próprio texto dizia que esse tipo de percalço e de perseguição, que por conseguinte gerava uma limitação no pleno desempenho de Paulo, era um ato de favor e da graça de Deus para que ele não se ensoberbecesse face à sublimidade das coisas que ele entendeu por aquela experiência subjetiva e espiritual que ele teve, descrita no capítulo 11 de 2 Coríntios, que é quando ele fala daquela visita ao terceiro céu, que ele não sabe se no corpo ou fora do corpo. Então, sobre o espinho na carne, eu creio que seja algo nessa direção, e no final das contas eu ainda te digo, minha irmã, eu acho que foi até muito interessante Paulo não ter decifrado literalmente o que significava esse espinho na carne, porque tendo falado de maneira simbólica, eu creio que o símbolo ele tem esse benefício de possibilitar vamos dizer assim, diversos encaixes nas mais diversas situações e contextos, sem todavia perder a essência da questão. Porque se Paulo falasse que o espinho na carne dele era a perseguição que ele sofria, isso diretamente,
Então, quem não é necessariamente perseguido não iria se identificar com a palavra de Paulo. Mas porque Paulo fez uma colocação simbólica, utilizando o simbolismo de um espinho na carne, então muita gente que passa pelas mais diversas dificuldades consegue se identificar com aquilo que Paulo estava querendo comunicar como uma mentalidade associada ao Evangelho da Graça. Então, eu acho positivo Paulo ter falado ter reportado a sua própria fraqueza e dificuldade de modo simbólico, para que, de uma certa forma, cada um de nós, na singularidade da nossa própria dificuldade e fraqueza, a gente possa entender que é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. E que muitas vezes estamos nós pedindo a Deus para nos mudar e nos transformar, nos levando para uma outra condição, e isso apenas para atender uma estética da moral dos homens, da cultura dos homens, quando, na verdade, a gente não precisa ser nada além daquilo que Deus sabe que a gente é. E é nessa limitação e nessa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa, porque nessa condição a gente então pode provar do sublime sem se ensoberbecer, ou seja, sem descarrilhar do trilho do amor e da saudável dependência de Deus. É para refletir. Eu quero aqui, espero, minha amiga, que você tenha entendido essa questão. Uma pessoa que acompanha aqui o meu trabalho, eu já gravei sobre esse texto, mas estamos aqui na esteira de fazermos retrospectivas. Eu vou ler aqui esse texto, ela coloca para eu comentar esse texto de Mateus, no capítulo 16, que diz: tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Certamente a pergunta para que eu comente acerca desse texto, dessa passagem, e se você está me acompanhando com uma Bíblia, já deixe aberto no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, é porque frequentemente essa mensagem aqui ela é utilizada para retroalimentar a presunção que a religião dos homens supostamente possui como autoridade para conectar e desconectar pessoas com o céu, para mandá-las seja para o céu ou seja para o inferno. E a religião dos homens se vale da presunção de que, porque ela é composta por um grupo que concorda entre si acerca de uma verdade, então, por essa sensação de maioria, esse acordo que entre eles existe é estabelecido e imposto com o peso e o status de verdade. E tendo Jesus estabelecido essa fala de que sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, verso 19, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E depois, principalmente, depois que Constantino tornou o cristianismo a religião oficial do império, e os cargos dentro da estrutura religiosa passaram a ser oficialmente considerados, não só pelo povo, mas como pelas autoridades, então nisso se estabeleceu
a presunção de que essa estrutura religiosa é a personificação da Igreja de Deus na Terra. E por esse entendimento, eles então presumem que eles possuem a chave do reino dos céus. Só que aí, novamente, eu vou incentivá-los e recomendá-los a ler o capítulo 16 todo. Jesus estava a caminho de Cesareia de Filipe, uma cidade pagã, diga-se de passagem. E no caminho ele para e pergunta aos seus discípulos: quem dizeis os homens que eu sou? E eles respondem: uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, e muitos dizem que é um dos profetas. E Jesus vira para eles e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? E é Pedro que toma a palavra e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ora, de fato, essa conclusão de Pedro era, vamos dizer assim, humanamente, praticamente impossível de ser estabelecida. É porque a gente lê esse texto com naturalidade, e isso há 2000 anos depois dos eventos acontecidos, e aí a gente acha meio óbvio Pedro chegar àquela conclusão, mas isso não era óbvio assim. Jesus era um homem de carne e osso na frente deles. Jesus peidava, cagava, fazia xixi, comia, ele tinha cheiro, ele tinha odor, ele caminhava com eles ali, e ele vinha na esteira de diversos outros personagens que já tinham aparecido na história dos judeus e na história de outros povos, dizendo ser a convergência de todas as coisas. Portanto, essa afirmação peremptória, como de quem estava entendendo, Jesus ali percebeu que ali havia o resultado de uma conexão direta do Pai que está nos céus com o espírito de Pedro. E é por essa razão que Jesus afirma: não foi carne nem sangue quem tu revelou essas coisas, Pedro, mas sim o meu Pai que está nos céus. Bem-aventurados és, Simão Barjonas. E é aí que vem essa fala de Jesus no verso 18: também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É sobre essa conexão, é sobre esse evento, essa experiência que aconteceu aqui agora. É sobre essa experiência em você, Pedro, que eu estarei edificando a minha igreja, a minha eclésia. Ou seja, esse contato direto entre Deus e o coração dos homens, sem mediadores, sem intermediadores. E dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Agora, se esse dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido ligado nos céus, terá sido desligado nos céus, se isso empolgou e encheu de presunção aquilo que posteriormente se transformou no cristianismo que a gente conhece hoje, com a religião institucionalizada achando que ela possui a chave do reino do céu e, portanto, tem a presunção de dizer quem é e quem não é, já fazendo distinção de joio e trigo antes da consumação do tempo. Ora, essa fala de Jesus também gerou uma má interpretação no próprio Pedro, que ficou empolgado e insuflado com aquilo tudo. Mas Jesus, na sua infinita sabedoria, ato contínuo a essa fala com Pedro e os discípulos, Jesus começa a falar para eles acerca da partida dele. E de que haveria necessidade de que ele padecesse, fosse torturado e morto na mão dos homens.
E aí Pedro, né, com essa... o mesmo Pedro, a quem foi dito que foi dada a chave do reino dos céus, que sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Olha, versículos depois aqui. Depois de Jesus falando que ele precisava sofrer muitas coisas, ser morto, Pedro, chamando-o à parte, começa a reprová-lo. Chamou Jesus à parte, começa: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Está falando aqui aquele que agora tem a chave do reino dos céus. Você acabou de dizer, Senhor, que o que eu ligar vai ligar lá, o que eu desligar vai desligar aqui. E olha o que Jesus vira para ele e diz, verso 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Portanto, essa chave no reino dos céus não é algo, não é uma doutrina, não é um dogma. É o enunciado de um fenômeno dinâmico que se faz presente quando a gente se conecta com o divino, mas que some quando a gente cogita das coisas dos homens e não da de Deus. E isso perfaz uma qualidade íntima do coração de cada um. Isso porque não é porque uma instituição seja religiosa e carregue as nomenclaturas do sagrado e do divino, que por si só então ela é divina. Só para as suas imaturas impressões e sensibilidades e sentidos. Porque é a qualidade do nosso coração que vai definir essa conexão e todos os benefícios que daí irão decorrer. Eu, particularmente, dentro daquilo que eu aprendi com Jesus e buscando sempre me enxergar, eu olho essa proposta aqui com muito temor e tremor. E eu nunca dela me utilizei para me arvorar, para condenar ou sentenciar ninguém. Pelo contrário, meu discurso é sempre muito tendencioso na direção de levar todo mundo para o céu. Eu sei que haverão aqueles que não entrarão, mas porque eu me enxergo, eu prefiro não condenar. Eu sou um flagrante limitado diante de Deus e isso me resguarda uma consciência de altíssimo privilégio relativo ao amor dele por mim, o que não me permite condenar e sentenciar ninguém. Eu discerno obras, eu avalio comportamentos, maneiras, e disso a gente denuncia, a gente fala, mas essa sentença finalizante que condena alguém para o inferno, isso não me cabe. Nem o arcanjo Miguel o fez com o próprio Satanás, quando ambos brigavam pelo corpo de Moisés, como está descrito lá naquela pequena epístola de Judas, onde o arcanjo vira para Satanás e diz: o Senhor te repreenda. Ora, se nem anjo, que vê as coisas com muito mais clareza e amplitude do que eu, condena e sentencia aquela figura emblemática que em tese a gente afirma que é a maior representação do que seja inferno, o que dirá eu aqui, cheio de pontos cegos, condenando finalizantemente pessoas semelhantes a mim? É o escárnio do contrassenso, né? É o cúmulo da toperice. Então eu não entro por essa estrada, não mesmo. E, meus amigos, não permitam que, baseado nesse texto aqui,
segmentos religiosos, ainda que carregue o nome de igreja evangélica, que o cara carregue o nome de pastor e tenha uma quantidade X de seguidores batendo palma para ele, dizendo é isso aí. Não permita que esse texto seja tomado como presunção para ele, por exemplo, querer invalidar o seu relacionamento de amor com seu parceiro ou com a sua parceira, ou porque vocês não se casaram na igreja, então o casamento de vocês não é válido, ou porque não teve a bênção pastoral, então não vale, ou porque o seu filho não foi, sua filha não foi batizado por uma figura autorizada da religião, então não tem serventia diante de Deus, porque é nisso que os religiosos se colocam na porta do reino de Deus e não só não entram, mas como impedem aqueles que desejam entrar de entrar, que é o que Jesus denuncia em Mateus 23 acerca do espírito da religião. Então esse verso aqui, eu só quero aqui refletir com vocês para demonstrar que ele não é tão simples como a mentalidade da religião passa ele como sendo, supostamente atribuindo autoridade para um ajuntamento que coloque uma placa chamada igreja, que tenha um cacique com o nome de pastor e com um número de seguidores batendo palma para o que ele fala. Então ali foi outorgada via doutrina a chave do reino dos céus, e aquilo que aquele camarada disser vai ser verdade acerca da sua vida. Gente, é muito poder que vocês estão dando para pessoas que não têm esse poder. Desculpa. Esse poder, ele existe? Ele existe. Tanto que Jesus enunciou o fenômeno. Mas definitivamente não é um poder que é investido numa pessoa via doutrina ou dogma. Ou esteja, não é um poder que esteja atrelado a cargo. Entendeu? Assim que o sujeito foi consagrado pastor, ele já ganha uma cópia da chavezinha do reino dos céus. Não, não é assim que funciona, ok? Esse poder, ele é dinâmico. E ele vai ter, sim, conexão de verdade, operativa, na vida de uma pessoa, se essa pessoa viver no modo e no espírito que Jesus viveu. No modo e no espírito que Jesus viveu. E no modo como e o espírito que Jesus viveu, eu particularmente, finalizando a resposta a essa questão, termino aqui lendo João capítulo 12, a partir do verso 44. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Se ele, que era a luz dos homens, veio para não julgar, então esse é o espírito e a mentalidade que, quando a gente se conecta, há de ser que esse poder e essa dinâmica enunciada por Jesus aqui em Mateus 16, acerca da chave do reino dos céus, pode operar em nós. Mas com essa presunção religiosa, que
desautoriza casamentos, que autoriza casamentos, que bate o martelo em relação àquilo, pode, não pode, batizou, não batizou. Desculpe, meus irmãos, tudo isso não passa de presunção da religião dos homens. Meus amigos, espero de coração ter respondido. Estamos aí na iminência do Natal. Espero, olha, tem até uma querida dizendo aqui: meu irmão, fui doutrinada desde pequena, batista, hoje sou fumante escutando louvor. Isso me culpa ao ponto de entrar em depressão e psicoterapia. Tudo que você está falando, vivi e acreditei muito tempo. Minha amiga, procure, nós já estamos bem aqui no laço do tempo. Eu creio que eu tenho umas lives que eu gravei. Vai lá no meu canal no YouTube, o canal Felipe Nazarete, e procura por 3 vídeos, porque foram 3 sequências, denominados Neuroses Religiosas. E eu creio que terá muito para agregar com o que você está comentando. Esse vídeo é gravado numa autobiografia que eu falo sobre a minha própria vida, sobre as neuroses e como o evangelho e a psicologia foram me ajudando a sair dessas prisões. Creio que pode te acrescentar bastante, viu, querida? Eu quero agradecer muito a audiência de todos vocês, desejar a vocês um Feliz Natal. Natal é indicativo de nascimento. Portanto, o meu melhor desejo é que o nascimento da esperança se faça presente em todos vocês, em toda dor, em toda aflição, em toda angústia. Que surja a luz, trazendo entendimento e paz, e principalmente esperança para o coração de cada um de vocês, viu? Com a graça de Deus, estaremos juntos na quarta-feira que vem, às 19h30, e aí eu vou procurar ver um novo tema para a gente falar, ok? Gente boa, muito obrigado pela audiência. Vou me despedir aqui do pessoal do Instagram. Um beijo, uma ótima semana para vocês.